Este é o Nosso Tempo. O principal até este momento, o no estúdio, Yulia Gorovaia. Olá! 45 mísseis e mais de 500 drones foram lançados pela Rússia contra a Ucrânia nesta noite. Isso foi informado pelas forças aéreas das Forças Armadas da Ucrânia. Os defensores do céu ucraniano conseguiram neutralizar 510 drones de diferentes tipos, além de 6 mísseis balísticos e 32 mísseis de cruzeiro. Foram registrados impactos em vários locais, e em mais 21 caíram destroços de alvos aéreos abatidos. Mais de 2 dezenas de mísseis e cerca de 40 drones de ataque, na noite do dia 30 de agosto, também atacaram Dnipro e a região de Dnipropetrovsk. Lá, o exército russo utilizou mísseis de cruzeiro e balísticos. A infraestrutura civil, um centro comercial e lojas foram danificados. Uma casa particular foi completamente queimada. O dono dela sobreviveu, pois havia saído de casa no dia anterior. As informações sobre possíveis vítimas ainda estão sendo esclarecidas. Todos os serviços necessários continuam trabalhando no local. Foi terrivelmente barulhento. De mais ou menos 2 da manhã até as 4 estava muito alto o barulho. Diziam que estavam voando Shahed e mísseis balísticos. Foi muito barulhento. Minha mãe é surda, e mesmo assim ela acordou. Acho que acordamos por volta das 3 da manhã. Estava barulhento, com certeza. Meu marido ainda está doente. Ele começou a ter ataques de pânico. Isso é muito difícil. Muito mesmo. Agora eu realmente não consigo dizer mais nada. Mas uma pessoa morreu e outras 28 ficaram feridas em Zaporizhia. As tropas russas lançaram 7 mísseis e 6 drones contra a cidade. 14 prédios residenciais e mais de 40 casas particulares foram destruídos ou danificados. O equipamento da Oblemerbo também foi afetado pelos danos. Como resultado, um dos bairros de Zaporizhia ficou sem eletricidade. Segundo a administração militar regional, neste momento são 25 mil assinantes afetados. Os trabalhos de restauração continuam. Eles planejam concluir até o final do dia. As portas e janelas foram todas quebradas. Todas as janelas, né? Cozinha, quarto, tudo destruído. O cachorrinho salvou minha vida. Eu consegui correr a tempo. Se não, ele ouviu e me salvou. Fiquei pensando, o que ele quer? Ele pulava e pulava na janela. E eu ouvi e falei, saiam rápido. Só então todo mundo saiu. A gente conseguiu se esconder um pouco no corredor. Foi tudo destruído de uma vez. Até o momento, o bombardeio massivo da Ucrânia já teve resposta do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Ele contou que, durante a noite, a Rússia atacou Volyn, Donetsk, Zitomir e mais 11 regiões. A infraestrutura civil foi a principal afetada. O chefe de Estado ucraniano pediu à comunidade internacional que passe das palavras para a ação e, finalmente, obrigue a Rússia a buscar a paz. O tempo destinado à preparação do encontro no formato de líderes foi usado por Moscou para preparar novos ataques massivos. A única maneira de reabrir a janela de oportunidades para a diplomacia é impor tarifas rigorosas contra todos que financiam o exército russo e sanções efetivas contra a própria Moscou, especialmente nos setores bancário e energético. Esta guerra não vai acabar apenas com declarações políticas. São necessárias ações concretas. Estamos aguardando ações dos Estados Unidos, da Europa e do mundo inteiro. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, no Telegram. As forças de defesa da Ucrânia atingiram, nesta noite, 2 refinarias de petróleo russas em território russo. Foram as refinarias de Krasnodar e Siza. Isso foi confirmado pelo Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. Moradores locais relataram dezenas de explosões e a atuação da defesa antiaérea. As autoridades regionais também confirmaram os ataques às refinarias de petróleo. Incêndios de grande proporção surgiram nos locais. Também vale destacar que a refinaria de Krasnodar produz cerca de 3 milhões de toneladas de derivados de petróleo por ano. São gasolina, diesel e combustível de aviação. Ela participa ativamente do abastecimento das Forças Armadas da Federação Russa. A refinaria de Siza, além de combustível de aviação e diesel, também produz querosene, óleo combustível e betume. Um ataque a essa instalação vai enfraquecer o potencial ofensivo dos invasores russos, destacou o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia.
a Ucrânia sairá vencedora desta guerra. Foi o que afirmou o chefe do gabinete do presidente da Ucrânia, Andriy Yermak, em entrevista ao canal americano Newsmax. Ele pediu aos países ocidentais que pressionem a Rússia e a forcem, finalmente, a sentar-se à mesa de negociações. Agora, o mundo inteiro reconhece que os ucranianos estão entre os melhores combatentes do mundo. Façam a Rússia sentar-se à mesa de negociações, e vocês verão que também seremos vencedores nas negociações, porque somos fortes, buscamos apenas uma paz justa e duradoura. Andriy Yermak, chefe do gabinete do presidente da Ucrânia, ao vivo no canal Newsmax. Se Putin continuar evitando um encontro com Zelensky, os Estados Unidos devem agir. Foi o que declarou o presidente da França, Emmanuel Macron, após a reunião com o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz. Segundo Macron, se até o dia 1º de setembro os detalhes das negociações de alto nível entre Moscou e Kiev não forem acordados, isso não deve ficar sem resposta. Vamos conversar com o presidente Trump. Se na próxima semana tivermos que constatar que, mais uma vez, após meses de promessas não cumpridas, nada aconteceu, vamos pedir claramente a imposição de sanções primárias e secundárias. Emmanuel Macron, presidente da França. A Rússia será a mais afetada pelas sanções secundárias dos Estados Unidos. Foi o que declarou a chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, antes da reunião informal dos ministros da Defesa da UE em Copenhague. Os países da União Europeia estão trabalhando no próximo, o 19º, pacote de sanções contra a Federação Russa. Há várias opções sobre a mesa, destacou Kallas. Anteriormente, Kiev enviou a Bruxelas suas propostas para a nova lista de medidas restritivas da UE. Quem traz mais detalhes é Cristina Dombrovskaya. No novo, 19º, pacote de sanções da União Europeia contra a Rússia podem ser incluídas restrições contra o setor energético russo e serviços financeiros. Quem falou sobre isso foi a alta representante da UE para Assuntos Externos e Política de Segurança, Kaja Kallas. Entre outras medidas, a União Europeia está considerando a possibilidade de impor sanções secundárias para impedir que países terceiros ajudem a Federação Russa a contornar as restrições já impostas. Kallas acrescentou que as discussões continuam. O principal tema para nós é a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Fomos testemunhas de ataques massivos contra Kiev. Além disso, uma delegação europeia foi atacada. Felizmente, ninguém ficou ferido fisicamente, mas ainda assim quero dizer que esses bombardeios mostram que Putin simplesmente zomba de qualquer esforço de paz. Por isso, precisamos aumentar a pressão sobre a Rússia. E é isso que eles realmente entendem, pressão. A Comissão Europeia confirmou uma nova onda de sanções contra a Rússia após o ataque massivo a Kiev na noite do dia 28 de agosto. Esses ataques da Rússia contra a população civil, e este é apenas um dos muitos que também vimos em outras regiões da Ucrânia, são absolutamente inaceitáveis. Eles de forma alguma abalam a determinação da União Europeia em apoiar a Ucrânia. Nosso apoio, como sempre, é inabalável, e as ameaças da Rússia, incluindo ataques contra nossos alvos, de forma alguma mudarão nosso compromisso de apoiar a Ucrânia para que ela esteja em uma posição forte agora e no futuro. Em relação ao 19º pacote de sanções, Bruxelas dará atenção especial ao uso estratégico dos lucros inesperados provenientes dos ativos russos congelados, informou a Comissão Europeia. Segundo o político, a UE está desenvolvendo um plano para transferir quase 200 bilhões de euros de fundos russos bloqueados para a reconstrução da Ucrânia após o fim da guerra. No entanto, essa opção não prevê a confiscação imediata dos ativos, principalmente por motivos financeiros e jurídicos. Bruxelas está avaliando a disposição das capitais europeias em transferir esses ativos para investimentos mais arriscados, que poderiam gerar mais lucros para a Ucrânia e aumentar a pressão sobre a Rússia, que se recusa a cessar as hostilidades. Os defensores desse plano também o veem como um passo em direção à possível apreensão dos ativos e sua transferência para a Ucrânia, como punição pela recusa da Rússia em pagar compensações pós-guerra. Segundo publicação do Político, citando diplomatas europeus, os países bálticos há muito tempo insistem para que a UE confisque totalmente esses ativos. Dentro da comissão, essa ideia está sendo promovida pelo comissário letão de Economia, Valdis Dombrovskis, e pela chefe da diplomacia da UE, Kaja Kallas, segundo informou o Político.
Como compromisso, os países do G7 concordaram, em 2024, em destinar à Ucrânia um total de 45 bilhões de euros provenientes dos lucros dos fundos russos congelados. O novo plano será discutido pela primeira vez pelos ministros das Relações Exteriores da União Europeia no dia 30 de agosto, em Copenhague. Em breve, apresentaremos nosso 19º pacote de sanções rigorosas. Paralelamente a isso, estamos avançando no trabalho de congelamento dos ativos russos para contribuir com a defesa e a reconstrução da Ucrânia. Em maio de 2025, a União Europeia concordou oficialmente em destinar quase 2 bilhões de euros em ajuda militar para a Ucrânia. Os recursos serão direcionados a partir dos rendimentos dos ativos russos congelados, por meio do Fundo Europeu para a Paz. Já em junho, os líderes dos países do G7 concordaram em destinar a Kiev 50 bilhões de euros provenientes dos rendimentos dos ativos russos bloqueados. Como parte da nova iniciativa para aceleração extraordinária das receitas da era, conforme relatado pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, a Ucrânia poderá receber esses fundos dentro de 2025. Cristina Dombrovskaya para o canal Freedom TV. Inscreva-se no nosso canal UATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.